Fala galera, Paladino aqui na área, tô aqui hoje para poder convidar vocês para nossa Maratona Enem que vai começar aqui no Fractal. Nós vamos resolver os últimos 6 anos de prova do Enem, você vai ganhar muita experiência, ver vários modelos de resolução de questões e hoje eu tô aqui especialmente para poder mostrar como que a gente vai fazer isso. Eu trouxe para vocês uma questão do ano passado, uma questão que você provavelmente vai precisar aplicar mais de um conhecimento direto para poder resolver a questão. O Enem, nos seus enunciados, é cheio de detalhezinhos, cheio de, a gente costumava chamar peguinhas antigamente, né? E que você pode utilizar esses atalhos para poder chegar numa resposta mais tranquila ou menos difícil da questão. Olha só, a utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento em que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um exemplo dessa utilização são produtos botânicos que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle. Aí vem as opções: da esquistossomose, da leptospirose, da leishmaniose, da hanseníase ou da AIDS. Beleza. Galera, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é identificar aqui nesse texto elementos que vão ajudar a gente a encontrar a resposta. E, nesse trechinho aqui, ele fala sobre produtos botânicos que combatem insetos e esse aqui é o nosso atalho. A próxima parte vai depender que você tenha memorizado características relacionadas a essas doenças. Então, antes da gente resolver, eu quero deixar uma dica de estudo que eu considero muito importante para vocês. Na microbiologia, nós temos uma diversidade muito grande de doenças. Estudar cada uma delas separadamente com seus agentes infecciosos, eventualmente vetores, se houverem, sintomas, profilaxia, vai tornar um trabalho extremamente dispendioso e grande. A minha dica de estudo para vocês é separar essas doenças por categoria de organismos. Então, doenças provocadas por vírus, doenças provocadas por bactérias, doenças provocadas por protozoários e, eventualmente, uma ou outra doença provocada por fungos. Depois disso, a minha próxima dica é que você dê uma olhada nas formas de contágio. Quando você estuda a maneira com a qual você contrai a doença, automaticamente você já está estudando a profilaxia, que é a mesma coisa do que você pode fazer para poder evitar ter ou pegar aquela doença. Por fim, eu gostaria de te orientar a separar essas doenças por tipo de sistemas que elas afetam. Por um motivo bastante simples. Quando você faz uma sequência das doenças que afetam o sistema digestório, automaticamente você começa a conseguir pensar em sintomas que são comuns a essas doenças. Então, vamos dar uma olhada para cá, porque para poder resolver essa questão aqui, a gente precisaria pensar em doenças que eventualmente estariam relacionadas com insetos. A gente vai chamar de vetores. Só para poder exemplificar, algumas delas ficaram de fora aqui, mas eu poderia pensar também em todas as doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti. Me ajuda a lembrar algumas aí? Febre amarela, dengue, zika, chikungunya, seriam uma aplicação. Nenhuma delas aparece aqui. A esquistossomose é uma doença que é causada por um verme. E apesar de existir um animal envolvido no processo de contágio com o humano, esse animal não é um inseto, ele é um caramujo. E aí, para poder resolver essa questão, a gente está juntando um pouco de microbiologia com um pouco de zoologia, porque um caramujo não é um inseto, ele é um molusco. Aí é o Bionfilaria, né? Grupo dos planorbídeos. A leptospirose é uma doença provocada por bactérias. E ela tem uma certa associação com animais, mais uma vez, mas não é um inseto. A leptospirose, algumas vezes, ela pode infectar também ratos, que urinando e defecando pelos lugares, eventualmente podem espalhar essas bactérias ambiente afora e fazer com que alguns desses organismos venham depois parar no organismo humano. Então, eu tenho um animal envolvido aqui também nessa doença, mas ele também não é um inseto. A hanseníase é uma doença que é provocada por bactérias também. Essas bactérias vão provocar dificuldade na percepção e na transmissão de impulsos nervosos, principalmente nas extremidades. E isso vai fazer com que as pessoas percam a sensibilidade em algumas partes do corpo, em especial nas extremidades. Mas a hanseníase não tem vetor, o contágio dela é direto, são gotículas de saliva, material contaminado. E o mesmo acontece com a AIDS, que apesar de existirem pernilongos e mosquitos que são hematófagos, que se alimentam de sangue, não existem relatos de que pernilongos possam passar AIDS de uma pessoa para outra.
Então a AIDS ela também é uma doença que vai acontecer por contato direto. A gente pode pensar em sangue contaminado e sêmen contaminado via de regra. A gente vai lembrar da ideia também de que o HIV pode ser transmitido de mãe para filho via aleitamento materno. Ok, isso nos deixa única e exclusivamente com a opção da leishmaniose. E você vê que essa estratégia que eu utilizei para poder ter certeza do meu gabarito é também um caminho que você pode utilizar para poder resolver questões do Enem, desde que você não gaste muito tempo para poder analisar cada um dos itens. Eu fiz por eliminação. Eliminando todos os demais itens, que não são doenças transmitidas por insetos, eu fiquei com a única doença que é transmitida por um inseto, no caso é um pernilongo, a lutzomia, que é também chamado de mosquito palha. Esse pernilongo ele vai transmitir a leishmaniose, que tem uma versão que é chamada de tegumentar, ou causa feridas na pele. Tem uma versão que é chamada de visceral, que vai provocar problemas no fígado, no baço, por exemplo. Perceba que para poder resolver essa questão, a gente juntou informações de mais de uma linha de frente dentro da biologia. Você vai pegar aulas separadas com seus professores. Você provavelmente está estudando por frentes separadas. O maior desafio é literalmente quebrar as fronteiras dessas paredes e entender o conteúdo como sendo uma coisa só. Vem que a gente vai te ajudar nisso.